O SENGE é um dos sindicatos mais antigos do Paraná, independente de modalidade. Do Brasil, na engenharia, é o quarto, né? E o SENGE sempre teve esse trabalho, tanto na defesa da categoria dos engenheiros, dos agrônomos, dos profissionais de geociências, mas tem uma particularidade que traz assim, um respeito muito grande de toda a sociedade, que é o sindicato sempre se posicionar em relação às políticas públicas, à defesa da soberania nacional, à defesa da democracia e sempre colocando de uma maneira bastante séria. A FICENGE ela foi criada com a participação na luta do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Para nós, da FICENGE, é um motivo de muito orgulho ter o Sindicato dos Engenheiros do Paraná fazendo parte da nossa federação. É importante registrar que o primeiro presidente da nossa federação foi o nosso companheiro Soares, que é do Paraná e é do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. O SENGE aqui do Paraná é um exemplo para todos nós no Brasil. Tem exemplo de participação, dedicação, de luta em defesa do trabalhador brasileiro e, em particular, da engenharia brasileira. A relação do CREA com o SENGE ela é histórica, porque nós somos criados praticamente na mesma época. O CREA fez 80 anos o ano passado, o SENGE neste ano, e as duas entidades elas fazem a defesa da sociedade. Então, a atuação na área das políticas públicas é uma ação fundamental tanto do CREA como do SENGE. E eu, como associado do SENGE, fico muito feliz com as atividades, principalmente nesta área, em defesa de toda a sociedade, em especial da engenharia brasileira. Primeiro, o reconhecimento da valiosíssima contribuição da categoria dos engenheiros, lato sensu, para a construção do moderno Paraná. A nossa infraestrutura forjada há muitas décadas, a contribuição valiosíssima dos engenheiros agrônomos para a construção da moderna agricultura paranaense, forte, competitiva, a melhor do Brasil. Então, parabéns ao SENGE pela condução da categoria, pela sempre altiva negociação de posições que mantém com os poderes públicos, coisa que eu posso testemunhar. Olha, o SENGE tem uma história de 80 anos, porque é um sindicato plural que tem diversas posições, mas sempre converge em cima do interesse público. Isso vem, portanto, solidificar e fortalecer os engenheiros que estão em processo de decisões dentro das empresas, dentro das entidades. Isso é muito importante na criação das cidades, no desenvolvimento do Estado. Então, os engenheiros eles estão inseridos socialmente e o sindicato faz essa luta, como deve ser todo o sindicato, um instrumento de luta importante, que foi, por muitos anos, vanguarda em muitas políticas públicas e privadas implementadas no nosso Estado. O SENGE ele tem uma trajetória de participar não apenas das questões dos engenheiros, como todo sindicato fazer a defesa dos engenheiros nas suas relações de trabalho, mas também com a engenharia e com a sociedade temos compromissos e muitas coisas a serem cumpridas. Hoje, o SENGE é um destaque entre as entidades que têm sede própria e sempre esteve presente em todas as atividades que dizem respeito à engenharia. Tenho a consciência tranquila de que eu fiz alguma coisa pelo sindicato, pela classe, exatamente no momento que a classe estava desorientada. E fico satisfeito que esse trabalho que eu executei está sendo cumprido, melhorado e gostaria que sempre fosse assim. O objetivo principal é a valorização profissional, é o relacionamento da profissão com a sociedade, mostrando a importância que tem a profissão em relação à sociedade, a proteção, em todos os sentidos, mesmo na parte social, na parte do convívio, no relacionamento humano. Então, esse entrelaçamento do sindicato das profissões com a sociedade é muito importante sempre. Através do sindicato, a gente consegue mostrar que o profissional de engenharia não é simplesmente aquele que vai projetar uma obra, que vai fiscalizar, que vai construir, mas ele vai projetar, vai fiscalizar, vai construir algo de bom para a sociedade. A gente tem que mostrar que em todos os aspectos da sociedade, o profissional de engenharia
tem capacidade, tem vontade, tem dinâmica para ir lá e fazer acontecer. Demonstrar que a engenharia não é só técnica, mas também é algo muito humano e tem que ser algo muito humano. O Sindicato dos Engenheiros é uma entidade hoje no estado do Paraná fundamental para a defesa de uma série de questões, uma série de desde políticas públicas, da atuação ética, da atuação voltada para o interesse público, especificamente nas questões da engenharia, claro, além da própria atuação na defesa do trabalhador da engenharia, do engenheiro propriamente dito, né? Então são muitas lutas no campo das políticas públicas, né? Eu acho que essa é uma marca importante desse sindicato, né? Que consegue fazer todo esse trabalho, consegue lutar todas essas lutas sem abrir mão e sem deixar de cuidar do seu trabalho, do seu objetivo principal, que é a valorização do profissional de engenharia, que é a defesa desse profissional de engenharia nas negociações trabalhistas, na melhoria dos salários, na melhoria das condições de trabalho e na valorização do próprio engenheiro, né, da profissão do engenheiro, né? Eu acho que essa é uma entidade que realmente contribuiu nesses 80 anos muito fortemente com o estado do Paraná e com o Brasil. Nós vemos o Sindicato dos Engenheiros do Paraná um sindicato muito organizado, muito atuante. Nós conhecemos bem uma época marcante que foi a luta do Senge Paraná em relação à privatização da Copel, onde a atuação do sindicato foi fundamental para barrar aquela privatização. O Sindicato dos Engenheiros do Paraná, em muitas questões, ele é referência para os demais sindicatos do Brasil. Quer dizer, não só pela organização, mas também pela luta que o sindicato desenvolveu e desenvolve. O Senge tem esse papel protagonista na sociedade. Essa luta incansável em prol do trabalhador engenheiro, em prol dos trabalhadores em geral, essa busca incessante por uma sociedade melhor. O Senge, além dessa atuação como sindicato trabalhista, tem essa visão de desenvolvimento de sociedade mesmo, né? Tem participado de todas as lutas sociais, de todos os movimentos, colocando suas posições sempre em defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e eu acho que esse é um aspecto que tem que ser muito ressaltado. O sindicalismo em si, ele tem um papel muito importante, não só em defender a categoria, mas a sociedade. Porque nós, engenheiros, que engendramos, que fazemos a engenharia do país, se estivermos bem representados e defendidos, nós teremos um país sendo construído, né, como se diz, na ética e no compromisso com a sociedade. O Senge Paraná está de parabéns, são 80 anos que, com grande orgulho, digamos assim, que pode ser um exemplo para o país e para outros sindicatos, não só da engenharia, como de outras categorias. O Senge Paraná, para mim, tem sido um espelho. Desde a primeira vez que eu estive na instituição, na FISENGE, eu comecei a fazer um trabalho de implantação de boas práticas de gestão. E o primeiro sindicato que eu visitei foi o do Senge Paraná, justamente para ver que boas práticas poderiam ser multiplicadas em outros sindicatos. E uma das coisas que me impressionou foi a questão assim da padronização dos procedimentos. Que eu estou no Senge não faz tantos anos assim, e eu acabei entrando e me envolvi de uma forma que eu tenho que admitir que eu não consigo mais imaginar como seria daqui para frente se eu não participasse mais do Senge. O Senge, eu entrei com uma visão que ele era uma coisa um pouco menor e descobri o quanto ele é grande, o quanto ele tem influência. Então eu quero que o Senge tenha mais 180 anos assim, e com esse pessoal muito sério, que é uma coisa que eu acho muito, que eu gosto muito dessa diretoria. Parabenizar o Senge, né, por ter se mantido, estar se mantendo por tantos anos, né, desde a sua criação. 80 anos não é pouco, né? Parabenizar os engenheiros e as engenheiras por manterem esse sindicato e por estarem fazendo dele cada vez mais um sindicato mais ativo, um sindicato mais participante, envolvido com as questões da sociedade e não somente com as questões da engenharia, né, com todas as questões de uma forma geral.
A maior contribuição que o SENGE dá é por ele ter já até 80 anos e já demonstrando que se você tiver um sindicato forte, você vai fortalecer a conquista para sua categoria. Acho que o Sindel aprende muito com isso, né? E o SENGE está aí já há 80 anos no Brasil, sempre levando a categoria, elevando a categoria dos engenheiros a um patamar aí de respeito e de conquista. E a mensagem que eu deixo é para os engenheiros, jovens engenheiros, que deverão entender a nossa história e ajudar a construir esse que é considerado um dos melhores sindicatos de engenheiros do nosso Brasil. Importante sempre os profissionais estarem mobilizados pelas causas legítimas, né? E que tragam, de fato, o verdadeiro desenvolvimento cidadão da nossa nação. Parabéns e continuem lutando pela honestidade, lealdade, coerência, correção, que nós estaremos prestigiando essa entidade sempre que isso for feito. O SENGE, com a sua experiência, tem feito de uma maneira democratizada a expansão para os demais sindicatos. E o Sindivete usufrui dessa experiência, né? E interage com o SENGE em muitos projetos. Então essa interação entre profissões, ela é fundamental para o crescimento da sociedade e o SENGE tem dado uma demonstração de que isso é possível sim ser feito com todos os profissionais que têm responsabilidade social. O SENGE esteve presente primeiro nas principais negociações trabalhistas que ocorreu em várias categorias, por ser uma categoria diferenciada, e fundamentalmente nas grandes lutas nesse país, né, nas greves gerais e nos movimentos de democracia nesse país. Então, além de ele participar nas negociações diretas trabalhistas, que eu faço com muita propriedade, ele participou nos grandes movimentos sociais, seja nas diretas, seja nas grandes greves nacionais que ocorreram no país. O SENGE ele tem demonstrado ao longo da sua história que não basta só fazer a luta para a categoria, que ele faz muito bem, mas que a luta da sociedade, a luta das questões gerais, e isso é marcante nos sindicatos dos engenheiros a nível nacional e aqui, especialmente no Paraná. Ninguém chega a 80 anos de vida sem ter prestado um excelente trabalho à sua categoria profissional, que é o trabalho que os nossos co-irmãos engenheiros têm prestado na conquista das vantagens e necessidades dos seus profissionais liberais. Portanto, hoje é uma satisfação estar aqui cumprimentando nossos irmãos engenheiros pelos 80 anos da sua entidade master.